Pois o aumento do IOF gerou repercussão bastante negativa, felizmente o descontentamento foi generalizado, até com reação do Congresso que ameaçou derrubar as medidas. E o que nós vimos nos últimos dias, até nas últimas horas, foi uma articulação entre Executivo e Congresso para encontrarem alternativas a esse aumento de IOF. Porque a verdade é que ninguém aguenta mais imposto, é preciso encontrar outras formas de atingir as metas fiscais e de colocar as contas públicas na rota da sustentabilidade, porque hoje nós não estamos lá. E a verdade é que o Brasil já vive uma crise fiscal, embora ninguém esteja chamando desta maneira. Mas o que se vê é exatamente isso. Porque de um lado o orçamento é muito engessado e logo não haverá nem espaço para despesas discricionárias e também não há mais como aumentar mais a carga tributária. E por outro lado, porque a atual administração quer resolver o problema do orçamento sempre aumentando a arrecadação, elevando carga e nunca pelo lado da despesa pública, que já exige reformas estruturantes. Portanto, é importante analisar o que está acontecendo, a real situação fiscal e qual será o ano do ajuste no Brasil. Pois eu quero agora mostrar então a primeira notícia que eu estava aguardando que fosse já divulgada. Aqui temos então, após a má repercussão, o Haddad disse que vai reapresentar medidas sobre o IOF, dependemos dos votos do Congresso. E foi agora, neste meio de tarde, estou gravando no dia 13 de junho, terça-feira, em que estiveram reunidos aqui o vice-presidente Alckmin, com Lula também, com o Haddad da Fazenda, com a Alcolumbre do Senado e o Hugo Mota, presidente da Câmara, para debaterem, dialogarem e encontrar alguma forma alternativa que não passe por mais aumento de imposto. O que vai acontecer ainda não sabemos. Possivelmente este anúncio de novas medidas acontecerá apenas na próxima semana, porque é necessário agora que essas opções, o que está sendo discutido, seja consensuado e finalmente anunciem novas medidas. Então, mais alguns dias aí de expectativa, de possível tensão, o que vai vir da Fazenda. Mas é preciso que a gente entenda qual é a situação fiscal atual. Porque tivemos notícias positivas, especialmente no mês de abril, em que houve superávit primário, e analisando as contas, a foto atual passa a impressão de que conseguimos reequilibrar o orçamento, mas a verdade é que, olhando para frente, este resultado positivo do momento, ele não é sustentável. E eu quero então trazer alguns breves gráficos para a gente relembrar aqui então o resultado nominal e o resultado primário, que é a linha azul, que nos últimos 12 meses, então, está praticamente zerado. No ano de 2025 há um superávit primário, mas nos últimos 12 meses, levemente déficit primário e, claro, que o nominal, quando considera já a despesa com juros, bastante negativo. Mas houve uma melhora substancial nesses últimos meses. Mas a que se deve esta melhora? Porque eu afirmo então que não é sustentável. Porque basicamente houve aqui aumento de arrecadação, então mais imposto, esforço fiscal para arrecadar mais, e houve uma postergação de despesas com precatórios, que também não é sustentável, porque alguma hora essas despesas voltarão, é uma obrigação do Estado brasileiro, deve esses recursos e precisará pagar em algum momento, então houve uma empurrada para os próximos meses, para o próximo ano de gasto com precatórios e por isso que o resultado foi melhor agora. Mas quando se extrapola para os próximos anos e se considera o que é engessado no orçamento, o que está vinculado, o que está indexado a salário mínimo, previdência e tudo mais, a verdade é que não há praticamente nenhum espaço, especialmente quando se projeta para 2026 e 2027 e adiante. Não há mais como contingenciar. Hoje ainda há espaço para reduzir despesas discricionárias e atingir as metas fiscais. Mas a partir do ano que vem, especialmente 2027, já não haverá mais esse espaço. E algumas projeções mostram, inclusive, que o orçamento engessado, as despesas obrigatórias, que dependem de mudanças de lei, essas comeriam praticamente todo o orçamento público, sem nenhum espaço para despesas discricionárias. Por isso que é fundamental, é absolutamente necessário para ontem, que novamente voltemos à pauta de reformas estruturantes, reformas administrativas, porque senão serão apenas meros paliativos
tentativas como acabamos de ver de aumento de IOF, ou então aumento de outros impostos, enfim, e ninguém aguenta mais. Chega de imposto, não tem como a economia, como os empresários, as empresas sobreviverem e conseguirem empregar gente e ainda ter algum lucro para que consiga prosperar nesse ambiente. Não tem alternativa, é preciso sim reformas estruturantes. E tanto é verdade que as agências de classificação de risco começam a se dar conta, especialmente a Moody's, que acabou de manter a nota de crédito do Brasil, que havia elevado, mas reduziu a perspectiva que estava em positiva e agora volta para estável, e daqui a pouco será negativa ou será novamente rebaixado o Brasil pela Moody's. E aqui a gente precisa lembrar as classificações de risco aqui da Moody's, que houve a mudança em maio do ano passado, um aumento de nota da perspectiva para positiva, e novamente em outubro do ano passado, aumento da nota para Ba1, 1 grau abaixo de grau de investimento, e a perspectiva também para positiva, e agora volta a perspectiva para estável. Aqui o gráfico, então tivemos aumento no ano passado, e agora muda a perspectiva para estável, e as outras agências não foram na onda da Moody's, apenas essa elevou a nota brasileira, enquanto a Fitch e a Standard & Poor's continuam ali num grau abaixo, ainda bastante grau especulativo. E claro, o que eles estão vendo, o que a Moody's está percebendo? Que o arcabouço fiscal não é sustentável, que apenas contingenciamento de despesas pode atingir as metas deste ano, mas 2026 é muito incerto o que vai acontecer, especialmente porque a pressão de gasto, a pressão para abrir as torneiras do crédito, da despesa pública para garantir a reeleição de Lula é já o que todo mundo espera. Então vai ser muito difícil atingir meta fiscal em 2026, e o que dirá de 2027, mas eu volto ainda a falar desse ano. E só para ilustrar o viés gastador do atual governo, estes são os déficits das estatais federais que bateram recorde agora em 2025, foram 3 anos de déficit, 23, 24 e novamente 25, novamente um recorde. E por que então que a gente afirma que ano que vem deve ser de mais gastança e de dificuldade atingir as metas fiscais? Porque a reprovação do atual governo não para de subir, então será necessárias muitas benesses, assistencialismo. Estamos vendo aí a medida que deve ser anunciada logo de benefício do gás, daqui a pouco da tarifa elétrica, enfim. Então a pressão para gastar mais pelo atual governo, ela só aumenta à medida que aumenta também o nível de desaprovação do governo Lula. Então, em 2026, a pressão para gastar será enorme. E enquanto isso, a trajetória da dívida segue se deteriorando. Normalmente o pessoal olha apenas a dívida bruta do governo geral sobre o PIB, que está quase em 90%, agora está 89% aqui arredondando, mas essa é apenas uma parte da história, porque a outra parte é o perfil da dívida que eu sempre trago para vocês, e aqui atualizando com o último relatório que foi divulgado com o mês de abril, mais uma piora, aumentou a proporção da dívida atrelada a taxa Selic, então taxa flutuante, agora ultrapassa 47%. E também aumentou a proporção de índice de preços, então NTN-B, Tesouro IPCA+, em que a dívida paga uma taxa fixa mais a variação da inflação, e apenas 20,2% são do tipo de taxas pré-fixadas, que é a dívida que dá mais conforto para o governo. Só que essa dívida pré-fixada tem um perfil muito curto, um prazo médio de vencimento muito curto, porque ninguém está disposto a financiar o nosso governo a taxas pré-fixadas mais alongadas. Enquanto isso, o que vemos também, deixa eu até colocar aqui na tela mais uma vez, para que a gente não perca de vista o que está acontecendo com as taxas de juros do Brasil, aqui ó, ainda vemos a taxa de juros, Tesouro DI 2033, próximo de 14%, e está difícil de baixar além de 13,5%, continua acima desse patamar, e que não é sustentável, o governo não consegue se financiar com esse nível de déficit, com esse nível de juros e com esse nível de dívida. Então é preciso voltar de forma urgente as reformas estruturantes e não apenas recorrer a paliativos, a aumento de imposto ali e esquecer do gasto. É preciso, sim, rever o orçamento engessado. Essa é uma crítica que eu vejo seguido, e é quase que uma assunção de que não tem
tem possibilidade, eu vejo muitos economistas, analistas dizendo isso, não tem o que fazer, o orçamento é engessado, então só resta aumentar imposto. Não, o orçamento é engessado não é de hoje, é de anos, é de mais de década. Então é preciso atacar esse problema para ontem, para que o Brasil não enfrente uma severa crise fiscal, porque esse é o nosso destino. Se nada for feito, o ano do ajuste, sim, será 2027. Seja governo Lula reeleito, espero que não, seja outro governo, 2027 sim será o ano do ajuste. E o que preocupa nesse momento são também as ideias estapafúrdias e o tipo de proposta que acaba surgindo. Como, por exemplo, uma que foi aventada e até o rumor acabou circulando na imprensa, eu coloco aqui o site da coluna Esplanada, enquanto o Palácio tenta alternativa a aumento de IOF, mas o Haddad rechaça a alternativa que foi proposta, e aqui está a proposta que está no terceiro parágrafo. Os ministros Rui Costa e Gleisi Hoffmann esboçaram uma solução. Em lugar da medida IOF, o Palácio apresentaria um projeto de lei que propõe alongamento dos títulos do Tesouro Nacional para o dobro do prazo dos atuais negociados e com juros com os quais os detentores do crédito aceitassem. Assim, o governo ganharia prazo e faria caixa. Haddad e equipe já rechaçaram essa ideia. Felizmente, mas é apenas aqui um exemplo de para onde a coisa pode ir e como a coisa pode degringolar dependendo do que acontecer. Por isso, é importantíssimo para ontem que nós voltemos ao debate e às reformas estruturantes, porque não tem jeito. Ninguém aguenta mais imposto e o governo, com esse nível de orçamento engessado, daqui a pouco ele vai ficar também paralisado. É preciso atacar o mal pela raiz e não apenas aumentando o IOF aqui ou aumentando outro imposto lá. Agora nos resta aguardar mais alguns dias até o anúncio das novas medidas que substituirão o aumento do IOF. Vamos ver o que eles vão propor. Fico por aqui, espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e quem não assistiu o outro vídeo sobre o IOF também, eu vou colocar ele aqui, assistam, compartilhem e volto no próximo. Valeu!